Olá, bom dia amigos e amigas aqui do nosso canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje a gente responde a dúvida de algumas pessoas, né? E hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários. Vocês vão ver que em maio a gente vai falar bastante sobre fundos imobiliários, inclusive a gente vai ter algumas lives, vamos ter alguns workshops sobre fundos imobiliários e vocês vão entender nesse mês por que esse é o momento de investir em fundos imobiliários. Assim como a gente antecipou lá atrás que seria um bom momento de investir em REITs, que são os fundos imobiliários no final de 2020 lá nos Estados Unidos. Tá? Então se você gosta do nosso canal, curta o vídeo, se inscreva no canal, avise também os seus amigos, porque isso faz o nosso vídeo crescer e ser mostrado, né, para mais pessoas. Então a gente já começa. Bom, pessoal, para a gente falar um pouquinho mais sobre fundos imobiliários e você não perder nada do que a gente vai ter esse mês, no link aqui da descrição vai ter uma lista em que a gente vai fazer o nosso workshop dominando fundos imobiliários. Então basta você se inscrever que você vai receber as informações por e-mail, tá? Então algum material vai ser mandado exclusivamente por e-mail, então não deixe de se inscrever ali embaixo na nossa lista. Bom, vamos começar aqui, ó. E eu peguei uma planilha que eu já tinha antiga de 2018, atualizei ela para 2021. Então o que a gente tem aqui? A gente tem Ibovespa e a gente tem IFIX aqui dia após dia, desde 2013 aqui. Então, ó, 2020, 2019, 18, 17, só para mostrar para vocês aqui que tem todos os dias de Ibovespa e IFIX, desde 10 de janeiro de 2013, que é o dia que eu acredito que foi contabilizado o IFIX. Ele começou em 2011, só que ele começou a ser mostrado ao público exatamente nesse dia 10 de janeiro de 2013, se eu não estou enganado. Tá? Primeira coisa que é interessante da gente falar sobre fundos imobiliários é o seguinte, tá? E não tem a ver com rentabilidade em si, mas tem a ver com risco. Né? Então aqui você vê que o desvio padrão de um dia de fundo imobiliário é 0,58 contra 1,65 do Ibovespa. Isso significa que varia muito menos. Né? Então, se a gente parar para pensar aqui, olha só, a gente vai ver que ó, fundos imobiliários caíram 0,17 contra 0,29 da Bolsa, aqui movimentou 0,17 contra 0,94 do Ibovespa, um dia que caiu 1,89 o Ibovespa, fundos imobiliários subiram 0,14, então você vê que é difícil a gente ter uma variação aqui ó, maior do que 1% ou menor do que menos 1% no IFIX. Ó, aqui achei uma. Demorei 5 meses para achar 1,09 aqui. Então, quer dizer, fundos imobiliários variam menos, então isso diariamente pode ser interessante. Agora, varia menos ao longo dos dias, mas não necessariamente te dá um retorno menor ao longo de meses ou anos. Tá? E é isso que eu gosto de mostrar aqui. Quando a gente pega ano contra ano, a gente vê aqui, ó, Ibovespa em 2013 caiu 16% contra 13% do IFIX. E eles têm muita correlação. 2014 caiu 2,9 contra 2,7 do IFIX. Aqui em 2015 a gente teve uma distorção. Você vê que o IFIX subiu 5,41 e o Ibovespa caiu 13,31 aqui. Né? Então é uma distorção. No ano seguinte, o que aconteceu? Subiu forte 38 e 32, depois 26 e 19, sempre na alta forte o Ibovespa ganhando do IFIX. E aqui 15 contra 5. Na minha visão, isso aqui foi uma distorção. Tá? Porque normalmente o IFIX ele vai subir aí uns 70% a 80% do Ibovespa, e aqui subiu 30%. Então o que aconteceu no ano seguinte? O IFIX ganhou do Ibovespa, que é o anormal. E aqui a gente vê uma nova distorção em 2020, que ainda não foi fechada em 2021. Algumas pessoas vão ter teses, né, com relação a isso. Então, algumas teses. Vão tributar dividendos. Sim, se tributarem dividendos, os fundos imobiliários vão acabar sofrendo mais do que as ações. Começar a ter
forma de operar vendido em fundos imobiliários, e aí operando vendido você vai aumentar essa volatilidade, pode ser que não acompanhe mais o Ibovespa. Ok, só que hoje isso representa menos do que 1% do volume negociado em fundos imobiliários. Tá? Então é uma questão também que você tem que levar em consideração, que ainda não entrou aí no ritual das pessoas, até porque fundos imobiliários, quem investe está investindo muito mais para ter uma reserva, uma renda perene, etc. Outra coisa que as pessoas podem dizer é assim: ah, mas agora já está muito caro, os fundos imobiliários estão comprando ativos com preços exorbitantes e os cap rates estão muito baixos e etc. Cara, a mesmo juro que precifica fundos imobiliários está precificando ações também. Então você não pode achar que fundos imobiliários estão caros se você acha que ações estão baratas. Tá? Então esse juro que precifica um, precifica o outro também. Tá? Então essa é uma outra questão. Então já passando esse adendo aqui para a gente evitar aí um monte de comentário desnecessário, vamos continuar aqui na nossa análise. Né? Então, quando a gente pega ano contra ano, a gente já vê aqui que o desvio padrão já é 19 na bolsa e 17 em fundos imobiliários, que é muito mais constante. Quer dizer, a variação anual varia bastante, mas a variação diária, aquela que você sente todo dia, varia menos. E isso não te dá necessariamente um retorno pior, né? Então, qual é algumas questões aqui antes da gente mostrar retorno? Pegando um gráfico de dispersão diário, você vai ver que a correlação entre a variação de um dia do Ibovespa ou do IFIX, você vê que não tem muita correlação aqui, ó. Tem uma grande quantidade de pontos aqui no meio e a correlação é de 0,19 só, numa variação aí até 1, né? Então é baixa essa correlação entre os dois. A gente diz até que tem ausência de correlação com esse valor. Você vê que são raras as vezes que a gente tem o IFIX subindo ou caindo mais do que 5%. Ó. Aqui a gente teve um mais 5%. Aqui a gente teve um menos 15%, provavelmente no dia do Covid. Tá? Então é difícil a gente conseguir esse tipo de coisa no IFIX. Né? E outra questão aqui é que quando a gente pega ano, a gente vê que a correlação dos dois aí já é enorme, é gritante, 0,77, esse é o R quadrado. Correlação seria a raiz disso, quer dizer, daria ali 89%, 90%. E a gente vê que a gente consegue realmente uma linha reta. Então, quando a gente tem uma distorção dessas, tá, igual a gente teve em 2020, a tendência é que recupere ou no ano seguinte ou nos anos seguintes. Tá? E aí a pessoa vai falar assim, ah, mas o retorno deve ser bem abaixo de fundos imobiliários. E aqui a gente tem um gráfico, infelizmente ele está aqui da direita para a esquerda, que não é o ideal para vocês verem, mas presta atenção porque está da direita para a esquerda, e fixa aqui em azul, e Bovespa aqui em vermelho, tá? Então você vê que o Ibovespa até agora ele está aqui acima, ele ficou abaixo durante a maior parte do tempo e agora ele inverteu aqui, você vê que os dois andam juntos. Normalmente investir no que está abaixo vale a pena. Então tem um racional para a gente começar a falar sobre fundos imobiliários nesse mês. Se você ainda não acredita, a gente pode, por exemplo, falar sobre lá nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Aqui, ó, a gente quando adiantou lá que REITs iriam andar mais do que o S&P 500 no final do ano passado, a gente vê que hoje eles estão em 18% os equity REITs, né? Porque a gente não recomendou lá fundos de mortgage, né? Então a gente está tirando aqui no índice, a gente usa só os equities, que foram os que a gente falou que estavam depreciados, contra 13,78 do S&P 500. Então você fala assim, puxa, o S&P 500 está crescendo tanto, REITs cresceram mais. Tá? Não quer dizer que isso vai continuar. Isso foi o que a gente mostrou lá atrás. Tá? E aqui, os mesmos equity REITs contra o Dow Jones, a gente vê uma diferença bem pequena. Eles ficaram acima por muito tempo, isso desde 2009. Tá? E aqui 383% contra 345% dos REITs, né? Então Dow Jones contra REITs, e aqui eu peguei o Dow Jones de propósito,
Tá? A gente pode até ver quanto estaria o S&P 500, mas eu peguei o Dow Jones de propósito porque são indústrias, são empresas mais industriais, né? O S&P 500 acabou que está muito tecnológico, então ele acaba distorcendo um pouco mais essa questão de comparação com REITs. E eu acho que a nossa bolsa brasileira ainda não é tão tecnológica, ela parece mais o Dow Jones do que o S&P 500. Tá? Então, mesmo assim, ó, vamos botar aqui o S&P 500, ó, estava muito próximo aqui e distorceu agora com essa alta da commodities depois do Covid. Tá? Então, 471%, 345% para a gente não esconder dado nenhum. O que eu quero mostrar com isso é o seguinte: lá nos Estados Unidos, os REITs eles são tributados igualzinho às ações. E mesmo assim, eles caminham juntos. Tá? Então, a gente não tem por que temer, porque pode acontecer um ajuste. Na minha visão, boa parte dessa queda que teve ano passado já é esse ajuste. Tá? Então não tem aí do que temer e eu acredito que ele esteja descontado. A gente vai falar outras formas de mostrar isso nesse mês e vocês sabem que quando a gente lança um material que a gente vai falar sobre alguma coisa é porque a gente está percebendo alguma coisa diferente no mercado. Tá? Então esse é o grande ponto nesse momento. Acredito que esse seja o momento de fundos imobiliários. Abraços aí a todos. Bons investimentos. Isso não quer dizer que vai subir, tá? Pode ser que bolsa caia 30% e FIIs caiam 10%. Também vai ter sido o momento dele, vai ter te protegido de uma queda, mas é importante a gente deixar essas ressalvas todas. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Não deixem de se inscrever ali embaixo na nossa lista para receber todo o material que a gente vai fazer sobre fundos imobiliários nesse mês, até ali a metade do mês. Tchau, tchau, pessoal.